Olá, seja bem-vindo ao meu canal Li Livros. Eu sou a Lily e hoje eu vou trazer uma análise mais completa possível de um livro que eu li recentemente, Orgulho e Preconceito, a segunda parte, né? Eu tinha decidido falar sobre o desenvolvimento da história nesse segundo capítulo, mas eu não nesse segundo vídeo, mas eu não quero ficar dando muitos spoilers. Então eu vou falar só a minha opinião pessoal a respeito de algumas coisas pontuais. Eu gosto muito da relação madura que tem entre a Elizabeth e a Jane. Elas duas são as irmãs mais velhas, estão sempre por dentro de todos os assuntos, e também estão sempre cuidando das irmãs mais novas, né? A Jane é um exemplo de pessoa, mas é super tímida e não mostra os sentimentos, enquanto a Elizabeth é geralmente mais quietinha na dela e quando alguém fala com ela se impressiona porque ela não é nada tímida e ela tem opiniões bem fortes, né? Eu gosto do fato dela não ter medo de falar o que pensa e isso é bem legal. É, acho interessante comentar que a introdução do Senhor Darcy não me deixou nem um pouco curiosa para saber sobre ele. Eu achei ele super rude e achei a briguinha dele com a Elizabeth bem chata, né? Mas apesar da Caroline, né, da Caroline ser bastante falsa, né? Eu gostei dela, achei ela um personagem interessante, apesar disso. Eu gostei bastante, né? Então, basicamente no início do livro, eu fico o tempo inteiro pensando sobre o que vai acontecer com a Jane e o Sr. Bingley. Eu detestei toda a saga do Sr. Collins e não acreditei nem por um momento que a Lizzie realmente fosse ser obrigada a se casar com ele. Então, isso pra mim era bem óbvio. Pra mim, é filler, sim, podia ter tirado. Né, mas eu começo realmente a ficar bastante interessada na história quando surge o Sr. Wickham. Particularmente, eu achei interessante uma fala dele no finalzinho do capítulo 16. Ele faz uma crítica acidíssima à Lady Catherine e transforma o que seria uma qualidade dela em um defeito, mas tentando muito parecer que a crítica dele é imparcial e que é só o que é a realidade mesmo, sabe? Então a Elizabeth, que já se sentia muito inclinada a não gostar do Darcy, nem de nada que tinha a ver com ele, ela comprou essa ideia. Eu achei engraçado isso um pouco. Ali eu já percebi um pouco da maldade dele, né? Eu acho que os leitores que tiverem prestado bastante atenção nessa fala dele poderiam ter pensado a mesma coisa. E depois o Wickham ele faz uma coisa muito pior, mas que eu não vou comentar porque realmente não é muito interessante e eu só quero falar esse pouquinho sobre ele mesmo. Sobre os personagens em geral, a descrição e o desenvolvimento deles é bem fácil perceber para mim que a Jane Austen cria uma personalidade baseada na atividade mental de cada um. Ela não perde muito tempo descrevendo exaustivamente nada nem ninguém, e isso eu gosto muito. Quando tem muitas descrições, eu fico um pouco entediada e perco o interesse no livro. Eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber o que alguém tá pensando sobre fulano, o que alguém vai falar. Tipo, isso pra mim é muito mais interessante, né? Então, essa é uma das características que me fez avançar no livro mais rápido. Se tivesse muita descrição, eu provavelmente ia me cansar rápido. Então, eu percebi também que em cada cena tem um foco diferente e muito específico, né? Os personagens eles agem como querem e às vezes são bem aleatórios, mas eles não determinam o que acontece nem a mudança dos cenários. É quase como se a gente pudesse ver cenas inteiramente estáticas com os personagens só passando por elas ou não. Isso de certa forma me dá uma sensação de segurança como leitora, uma distância segura entre mim e a obra.
Eu não me senti em momento nenhum nem inserida de mais nem de menos na história. É fácil navegar entre as cenas daquele jeito, como se fosse uma câmera flutuante que só vai passando pelos ambientes e vendo as pessoas ou não. Isso é uma característica que eu gostei muito, né? Então, esse foi o que eu achei do desenvolvimento geral da história. Ainda vou falar sobre a Elizabeth e especificamente depois sobre o Sr. Darcy. Depois eu vou falar sobre a química entre eles e o fim da história. Tudo em vídeos separados. E muito obrigada por ter assistido. Uma boa noite pra você. Até a próxima. Bye bye.